Bom dia, graça e paz, amigos e amigas, mais uma vez aqui. O Senhor adicionou mais uma terça-feira à nossa história, por sua misericórdia, por sua bondade. Os que estão chegando aqui, também o meu abraço, meus cumprimentos, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com vocês um tema chamado felicidade a partir do Evangelho de Jesus. E para falar sobre felicidade, a gente não pode deixar de comentar sobre as bem-aventuranças, porque bem-aventurado quer dizer feliz, abençoado. E é um tipo de felicidade muito particular que nós podemos aprender em Jesus Cristo, no Evangelho. Porque é a felicidade não do ter, mas a felicidade do ser, de ser nele, de andar com Deus, de ter a vida de Jesus Cristo fluindo na nossa vida. E isso vai progressivamente mudando o nosso jeito de pensar, vai alterando os nossos paradigmas mentais, a nossa visão sobre as coisas, sobre nós mesmos, sobre as pessoas. E isso é uma mudança interior que, na verdade, ganha raízes no nosso coração. Então, o que o Senhor quer fazer em nós é uma transformação no interior, no ser. Não é uma maquiagem, não é uma transformação que apenas se apresenta no exterior, mas que tem raízes profundas, no nosso ser. E isso nós podemos notar a partir das características do discípulo, algo que vai ganhando forma em mim e em você à medida que nos permitimos sermos transformados pelo poder de Deus. Isso está bem estampado aqui em Mateus capítulo 5. Como é que é um discípulo? Para onde é que ele está indo? Como é que ele é em essência? Então isso nós podemos extrair a partir dessa lição. É uma passagem da qual eu já falei algumas vezes, porque é um dos meus textos favoritos, Então a gente sempre se sente seduzido de falar mais uma vez e sempre traz edificação para mim quando eu reflito, e queria compartilhar um pouquinho com vocês nesta manhã. Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas bem-aventuranças, A primeira, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é dos humildes de espírito. Então o que é a humildade de espírito? Bem, a humildade de espírito ela não pode ser confundida com esse estereótipo de humildade em que o indivíduo ele tem que falar sussurrando e sempre com a cabeça baixa. Não é exatamente isso, Humildade de espírito, ela tem a ver com uma dependência de Deus e um sentimento verdadeiro de igualdade entre os homens, Porque todos fomos produtos, dessa criação, dessa imaginação maravilhosa do nosso Deus. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, ele quis que fosse assim. Essa imagem ela foi manchada pelo pecado, na narrativa de Gênesis, mas nós sabemos que pela graça de Deus todos os homens estão sob o mesmo estatuto, porque não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram e estão longe da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém, por suas próprias forças, por suas próprias competências, podem se apresentar diante de Deus e dizer: eu mereço ser aprovado, veja o meu currículo, veja o meu histórico. Não. Todos são iguais
diante de Deus. Então a graça, ela tem esse efeito de tornar as pessoas iguais, né? E sempre no mesmo nível. E claro que isso não é apenas um conceito, não é apenas uma ideia, é algo que acaba sendo trazido para a nossa realidade, a maneira como tratamos as pessoas, né? Então a humildade, ela não é talvez seja a menor das virtudes, vamos dizer assim, né? Porque quando o homem ele se reconhece como alguém que é desesperada e profundamente necessitado da graça de Deus, ele fatalmente vai perceber que não é nada e que nem exatamente por isso não tem nenhum cacife para julgar ninguém e para se sentir superior aos outros. Então é só uma questão de cair na real. Então Jesus Cristo, a rigor, né, foi o único que de fato se humilhou, porque Jesus Cristo, ele, mesmo sendo Deus, não utilizou o seu direito de ser tratado como Deus, mas ele assumiu a forma de servo, como está escrito em Filipenses, né? Ele é aquele que se agachou para lavar os pés dos homens, dos pecadores. É aquele que não usou as facilidades, né, de ter poder, de fazer milagre, para ter um vidão aqui na terra. Não, ele utilizou o seu poder para abençoar as pessoas e para reduzir o sofrimento humano nos seus dias aqui na terra, no seu ministério terreno. Então Jesus Cristo é o único que se humilhou, porque o que nós fazemos é olhar para o nosso tamanho, ver que somos ínfimos, pequenos e necessitados da graça de Deus. Quando alguém não consegue perceber isso, ela está num ponto, né, de cegueira espiritual da vida, porque não consegue se enxergar. Então, a humildade, né, da perspectiva humana é simplesmente conseguir olhar para si mesmo e ver o quanto necessita de Deus. E por isso que não faz muito sentido nós queremos rivalizar com ninguém, né? Contar quais são as virtudes dos outros e querer, né, estabelecer algum tipo de comparação, porque isso beira o ridículo. Então, o que eu e você precisamos é do amor e da graça de Deus, porque não há um justo nenhum sequer. Isso traz humildade, né, de espírito. Então, a humildade, ela não tem a ver com voto de pobreza. Em algumas ocasiões, você vai encontrar na Bíblia, não é, como o jovem rico que teve que abandonar tudo porque houve, não é, uma interpelação pessoal e direta para ele nesse sentido. Mas também você encontra no Novo Testamento e nas cartas de Paulo, por exemplo, desníveis sociais, não é? Pessoas que eram mais pobres, outras que eram mais ricas. E o que Paulo fala, o recado que ele dá para os ricos é que eles sejam generosos em dar e não estabeleçam a sua confiança na instabilidade das riquezas, né? Basicamente esse é o conselho, mas ele Jesus não estabelece que todos nós tenhamos uma vida franciscana para segui-lo, né? Mas uma condição é não confiar em outra coisa que não seja, né, o amor de Deus e a sua palavra. Então, humildade de espírito é isso. Jesus, ele foi humilde porque ele se reduziu, mas no meu caso, no seu caso é outra coisa, porque nós caímos na real, porque fomos capazes de ver quem somos de verdade e foi possível nos desfazer, né, da ilusão de que éramos grandes pessoas, quando na verdade nós apenas éramos sedentos da graça de Deus, da sua misericórdia. Se não fosse ela, seríamos consumidos, né? Como está escrito. E aí ele também vai falar: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Então, o que é isso? Olha, as pessoas que são menos sentimentais, e talvez eu até me inclua nesse rol, elas não são de chorar com tanta facilidade, né? Mas isso não vai lhes trazer uma desvantagem, porque se chorar não é necessariamente você ficar vertendo lágrimas e ficar choramingando, é uma sensibilidade, e uma sensibilidade, sobretudo, não é, a dor humana e a capacidade de se solidarizar, né? Porque chorar por chorar, a gente pode, vendo um filme, a gente pode chorar quando o time do coração ele perde o campeonato, não é? Você pode ser bem-aventurado, então, descascando cebola. Então não é o caso, não é só chorar. É
você ter uma sensibilidade, primeiro, em relação a Deus, de quebrantamento, e também capaz de se solidarizar, de chorar pelo outro, né? Esse choro, essa dor que nós sentimos quando um outro sofre, é um choro que é capaz de nos mobilizar. Não sei se você se lembra, naquela época da crise de refugiados da Síria, existia um fluxo muito grande de pessoas atravessando o Mar Vermelho para procurar refúgio, né, na Europa. E aí houve uma situação de um menino que foi achado morto, o Aslan, nome dele, se não me engano, morto numa praia, né, no mar Mediterrâneo. E aí um fotógrafo capturou, né, aquela imagem que circulou pelo mundo. Então ali foi um momento muito decisivo, né, do ponto de vista de sensibilizar a opinião pública mundial, né, sobre a gravidade do conflito, porque é uma imagem que faz chorar, ou seja, uma imagem que traz uma sensação realmente de dor para as pessoas. E quando as pessoas são capazes de enxergar isso, elas também se mobilizam, né? Elas também são, no mínimo, capazes de orar. E a capacidade de chorar é muito importante. Se nós perdermos isso, ou seja, de ter essa sensibilidade, quando nós nos acostumamos, não é, com esse vale de lágrimas que é o mundo e nos sentimos indiferentes, está tudo bem, não é? Isso é um sinal de patologia espiritual. Não é? Jesus não era assim. Quando ele viu Jerusalém, né, quando ele já estava nos momentos finais do seu ministério, ele seria preso, né, e crucificado em Jerusalém, ele viu a cidade, avistou e chorou, porque ele viu, né, a dureza do coração daqueles homens, viu que eles não aproveitaram a oportunidade da sua visitação, né, quando eles tiveram o Deus conosco, né, o Deus Emanuel com aquele povo. Então ele chorou quando viu Jerusalém, ele chorou quando viu o luto das pessoas, o sofrimento naquele velório, né? Quando ele via as pessoas movidas por íntima compaixão, né? Ele chorava. Quando as lágrimas não escorriam o seu rosto, ele chorava por dentro, né? Então, porque ele agia por compaixão. E isso é uma característica de Jesus e deve ser uma característica sua e minha. E aí também ele fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. O que parece, não é, uma coisa espantosa, porque nós sabemos como é que o mundo funciona. Para a manutenção da terra, para estabelecer o seu espaço aqui, né, no mundo, você precisa ser valente, você precisa batalhar, sobretudo na conquista e manutenção da terra. Você sabe muito bem que no Brasil nós temos conflitos fundiários, né, graves, na região, principalmente na região norte, né, com terras demarcadas de indígenas, né, reservas extrativistas, grileiros que acabam tomando conta e negociando terras públicas, né, o garimpo ilegal, né, conflitos entre ambientalistas e o pessoal da motosserra, né. Chico Mendes foi morto, né, assassinado, também aquela freira que trabalhava na pastoral da terra, né, a Dorothy Stang, já tem uns 15, 20 anos, acho, foi brutalmente assassinada, uma mulher que trabalhava ali fazendo um trabalho social, mas acabou sendo um gargalo, né, para aquela turma ali de grileiros e tal. Então, para você ter a terra, para você assumir o poder e demarcar, falar isso aqui é meu, você precisa de força, você precisa de poder e de violência, né? O oeste americano foi expandido a partir da violência, né? A própria expansão do Brasil também, né, do território, foi se sobrepondo sobre outros povos, né? E a história do mundo em geral é assim. Mas ele fala uma coisa muito interessante: olha, os mansos herdarão a terra. São aqueles que não usam a força bruta, são aqueles que são dependentes de Deus, aqueles que usam outro tipo de arma espiritual, a oração, o serviço, o amor. Esses vão herdar a terra, porque nós aguardamos novos céus e nova terra em que finalmente a justiça habitará. E é essa a esperança do nosso coração. Ele diz que os mansos é que vão herdar. Não são aqueles que usam sua própria força, mas que confiam naquele que vai à nossa frente, que é a nossa retaguarda. São aqueles que usam outros métodos. E isso é muito bonito, que Jesus nos ensina. Ele era manso, né? Então a mansidão não tem muito a ver, aliás, nada a ver com passividade, com covardia, com ser mole, porque Jesus Cristo mesmo se define como manso. Eu sou manso e humilde de coração.
Então nós precisamos herdar essa mansidão de Jesus. A mansidão não é estar alienado sobre os fatos, né? Não saber o que está acontecendo, por isso que eu sou manso. Jesus sabia muito bem, mas ele decidiu colocar a sua causa na mão daquele que julga retamente. Ele não revidou com traje aqueles que o trajavam, como está escrito em 1 Pedro, mas ele confiou a sua causa àquele que julga retamente. O Senhor é o meu juiz, o Senhor é aquele que vai julgar a minha causa, né? Quantas vezes nós fazemos isso? Em geral, nós acabamos nos entregando à ilusão de que com a força bruta e com a nossa esperteza nós vamos vencer, né? E algumas batalhas, vocês sabem disso, nós só vencemos de joelho. De joelho a gente vai mais rápido, né? Orando a gente acaba poupando tempo. E aí ele fala também: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça. Essa justiça é a justiça do reino que nós buscamos para a nossa vida e também para as pessoas, né? Também é uma coisa preocupante quando também perdemos a sensibilidade sobre a injustiça, né, que nos circunda. Porque não pode ser suficientemente bom quando só é bom para mim. Não basta que só a minha vida seja maravilhosa quando eu vejo a injustiça e o sofrimento, né, das pessoas. Isso é um sentimento anticristão, né? É egoísmo, é miopia espiritual. Não pode ser assim. Então Jesus Cristo fala, né, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né, que desejam um mundo melhor, que coopera de alguma forma. Existe sempre um tijolinho para a gente colocar, ninguém vai fazer a revolução, mas nós precisamos ter essa consciência das coisas, mas também que a justiça do reino, também do ponto de vista individual, que busca, né, a integridade, né, que sabe se quebrantar diante de Deus e quer ver o seu caráter e a sua vida transformada dia a dia, porque mira na imagem de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o grande modelo, né? Por isso esses têm sede e fome de justiça. Ele também vai falar: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos. Jesus é aquele que tem e sente a miséria das pessoas no seu coração, né? E ele também nos legou isso por meio do Espírito Santo, porque está escrito que o amor de Deus é derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo implica também desenvolver a capacidade espiritual de ter misericórdia, né? E a misericórdia também vem para um olhar que nós temos para dentro, né? Se você olhar com mais atenção para você mesmo, você vai perceber, como acontece comigo, que nós não somos tão esplêndidos e maravilhosos. Precisamos sim do perdão, da compaixão, dos descontos das pessoas, e exatamente por isso devolvemos na mesma moeda, né? Somos misericordiosos, né? Esse olhar julgador, um olhar, enfim, que estabelece hierarquia entre os homens e nos sentimos de alguma forma superiores, achamos que temos mais envergadura moral que o outro, isso é falta de misericórdia, né? Porque cada pessoa tem os seus fantasmas, as suas dificuldades, né? A sua personalidade, a sua história de vida, e nós só sabemos fragmentos sobre a vida das pessoas, né? Só Deus é onisciente, e porque nós somos totalmente ignorantes sobre as coisas, sobre as pessoas, nós também não nos colocamos na condição de julgadores, temos misericórdia, né? Assim foi com Jesus, assim foi com os homens de Deus no passado, né? Jeremias, que chora pelo povo, apesar do pecado do povo, né? Moisés, que tem misericórdia do povo quando Deus lhe propôs, né? Vou fazer de você uma nação muito maior, com um povo mais legal, você vai conduzi-lo, deixa esse povo aí. Foi um grande teste para ele, e ele falou: não vou, sem esse povo eu não vou, porque eu tenho misericórdia. A misericórdia que também Abraão teve, né, de Sodoma, que ele falou e insistiu com Deus e bateu na porta tantas vezes para que Deus não destruísse aquela cidade. Isso é misericórdia, né? Misericórdia de Paulo também, que ele disse que eu preferia ser anátema e longe, olha o absurdo, né, parece, de Paulo, está longe da presença de Deus, para que o meu povo, os judeus, né, eles se convertessem a Cristo. Eu abandonaria
né? Eu perderia esse lugar no reino por eles. Olha que coisa, né? Mais tremenda, difícil até da gente pensar uma coisa dessa. Mas ele falou isso, não sei se ele foi leviano, acho que não, né? E ele falou isso porque ele teve misericórdia das pessoas. E Jesus Cristo, né? Que tem a misericórdia tão grande, que teve a disposição de sofrer o suplício da cruz, de ser cuspido, de ser humilhado, de sentir a dor, né? Moral e física, para que eu e você pudéssemos entrar no reino de Deus e sermos perdoados, né? O nome disso é misericórdia, né? E o Senhor nos deu isso pelo Espírito Santo, precisa ser desenvolvido pelo Espírito Santo no nosso coração. Ele também fala que o discípulo é feliz porque ele é limpo de coração, e os limpos de coração verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Existe uma frase se eu fosse vender petit gâteau, eu morria de fome, né? Porque francês, do Saint-Exupéry, né? Anthony Saint-Exupéry, aquele autor do Pequeno Príncipe, que diz que só se vê bem, né, com o coração, porque o essencial é invisível para os olhos. É uma frase conhecida. Os que veem com o coração, os limpos de coração, os que veem com o coração também veem a Deus, são capacitados para ver também com olhos espirituais as realidades espirituais, né? Então, o limpo de coração é a pessoa que consegue enxergar as coisas da perspectiva da graça de Deus. Jesus Cristo é o limpo de coração por excelência, porque quando ele vê uma mulher, né, aos seus pés, uma mulher com a reputação duvidosa ali, agachada, chorando diante dos seus pés, né, enxugando os seus pés com os seus cabelos, os que não eram limpos de coração falaram: olha, esse homem não vê que essa mulher é pecadora, e olha o que ela está fazendo, né? Essas carícias nos seus pés. E Jesus não via, ele sabia que ela era pecadora, mas via além disso, viu que ela poderia ser nele, né? Sabia que o seu perdão é restaurador, ele sabia que a pessoa pode sofrer a metamorfose, né, de lagarta a borboleta, né? E ele sabia disso. Então, quem vê com o coração também aprende a ver da perspectiva da graça de Deus, vê o potencial do amor de Deus na vida das pessoas. E nós precisamos aprender isso com Jesus Cristo, né? Ser limpo de coração. Porque, na verdade, certos julgamentos nossos são apenas o reflexo do que nós somos. Em geral é assim, né? Quando você faz uma avaliação, você colocou um componente seu ali na avaliação. Quando você diz: ó, esse é irmão desse, eu estou vendo, para cima de mim, não. Ora, evidentemente porque essa maldade de alguma forma já existe no coração. Aí você projeta sobre o outro e faz, né, esse diagnóstico, claro, né? Mas o limpo de coração, ele não consegue projetar isso porque ele não tem isso na vida, no coração, né? Então ele não tem essa capacidade de fazer esse tipo de avaliação maldosa, né? Porque ele é limpo de coração. E isso é uma coisa que o Espírito Santo precisa trabalhar na sua vida e na minha vida. Inclusive, não dá para ser discipulador quando nós não temos, aspas, essas apostas, não somos capazes de fazer apostas, né, na vida das pessoas, de ver o que a graça de Deus pode fazer por elas. Então, isso é muito importante. Ele vai falar também: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, né? Nós somos filhos da paz. Quando nós falamos a paz do Senhor, né, nós só podemos falar de uma paz que está em nós. Tanto é que Jesus Cristo, quando ele ensina os seus discípulos, né, quando ele comissiona 70 para começar a pregar o Evangelho, ele fala: quando vocês chegarem numa casa, vocês falam: a paz seja nesta casa. Se existir filho da paz ali, a paz irá para esse pessoal. Mas se não tiver, se não for filho da paz, essa paz vai voltar para você, porque ela parte de você, né? E nós somos pacificadores, promovemos a paz, né? Como é que é o nosso relacionamento, principalmente em casa, né? Somos pacificadores, ou a gente vai jogando gasolina no fogo para ver como é que fica, né? Somos o quê? Um barril de pólvora? Como é que é a nossa conduta, né? Temos essa capacidade de
unir, né, pessoas que estão divergindo, né, e trazer um ambiente de divergência convergência, isso é importante. Isso é importante porque nós somos filhos da paz, né? Ele disse que a Bíblia fala que Jesus Cristo é o príncipe da paz, né? Ele é o pacificador e nós também temos que ter essa posição. Mas nós só apenas seremos pacificadores quando essa paz também estiver em nós. E o que é que o Senhor nos dá? Ora, uma das heranças de Jesus Cristo é a paz dele. A minha paz vos dou e não vou lá dou como a dá o mundo. Mas essa paz é uma paz dinâmica, uma paz que a gente pode também distribuir, né, de alguma forma e agir para que tenhamos ambientes mais saudáveis, sempre partindo da nossa casa, né? Muitas vezes é o nosso ego inchado que traz situações de conflito, situações difíceis, né? Porque, na verdade, estamos lutando contra nós mesmos, né? Então, enfrentamos uma guerra sangrenta dentro de nós, no nosso coração. E, evidentemente, isso acaba refletindo, né? E desembocando, né, nos ambientes em que nos encontramos. Então, se temos a paz, devemos promover a paz. E aí também, vamos colocar aqui em bloco, né, essas duas últimas bem-aventuranças. Bem-aventurados os filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem. E o mais maravilhoso dessa bem-aventurança é que o que o Senhor diz é que nós vamos seguir, não é, a mesma trajetória e a mesma tradição dos profetas do passado. Porque assim como perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, vão perseguir vocês. Parece que não é muito real, não é? Não tem muito a ver com o nosso contexto, e de fato, graças a Deus, o Brasil ainda vive, não é, uma situação político-social de liberdade religiosa. Por exemplo, no Egito, as pessoas têm na sua carteira de identidade a informação sobre a sua religião, porque a religião ela tem um peso também no exercício de direitos civis, né? No Brasil não. Satanista, umbandista, budista, evangélico, não é? Ou se você é ateu, agnóstico, isso aí é completamente indiferente para o exercício dos nossos direitos, né? Para a situação como cidadão, né? Então, o que nós vivemos aqui no Brasil é o que acontece com qualquer pessoa que se aventura a ser cristã, né? Ela vai enfrentar dificuldades por causa das suas opções. Quando você quer se manter em integridade e quer viver uma vida em fidelidade a Deus, você vai criar alguns tipos de situações, né? É possível, sim, sempre criar, não é, algum tipo de desconforto com as pessoas, mas você nem está procurando isso. Você simplesmente está se mantendo na sua posição de cristão, né? Mas isso vem na forma, pelo menos, de incompreensão, né? E algum tipo de inconveniente, de sofrimento vai vir. Talvez a sua cabeça não seja cortada, você não seja decapitado, né? Mas você vai sofrer, por exemplo, uma situação no trabalho em que falar a verdade, né, talvez lhe renda, né, não ser promovido, por exemplo. Vai fazer o quê, né? A opção que nós fizemos de andar no caminho estreito, e assim a gente pode sofrer de alguma forma. São níveis de sofrimentos, né? São situações diferentes, em lugares diferentes, mas que sempre estão, ainda que em intensidades diferentes, numa realidade da nossa vida. Mas o Senhor fala que assim como foram com os profetas, será conosco. E aí isso é maravilhoso, né? Porque é como se nós também herdássemos e herdamos, né, o mesmo status espiritual de Isaías, de Jeremias, de Oséias, né, de Elias, né, que foi perseguido por Acabe e por sua esposa. Então o Senhor põe em pé de igualdade seus filhos, seus discípulos hoje, seguindo a tradição dos que foram perseguidos antes por causa do nome do Senhor, né? Então, enfim, é feliz o discípulo de Jesus Cristo, porque, embora a gente examine aqui que todas as bem-aventuranças colocam o verbo sempre no futuro, né?
eles verão a Deus, né? Eles herdarão a terra, sempre no futuro. Mas o que é promessa de Deus já é real, já é presente, porque está escrito que agindo Deus, quem impedirá? As promessas humanas é que estão sujeitas a todo tipo de contingência e incerteza, né? Até os contratos, eles têm a sua possibilidade, né, de rescisão e de multa, porque a palavra humana, ainda que escrita, ela está sujeita a certas incertezas. Mas se Deus fez a promessa, nós já podemos usufruir hoje, já podemos considerá-la como algo real, porque quando Deus fala, é uma certeza do concreto, do que já é agora, porque Deus não é como o filho do homem, como está escrito, que volta a sua palavra, ele a mantém, porque ele é fiel. Então você é feliz, você é verdadeiramente feliz, porque você não é alguém que tem, você é alguém que é, e é em Jesus Cristo. E essas características, elas crescerão e se desenvolverão em nós no poder do Espírito Santo e na medida em que nos colocarmos, né, no altar do Senhor e nos permitirmos, né, essa mudança em nome de Jesus.